Retomando o que a gente aprendeu sobre as forças normal e de atrito no vídeo anterior, a gente viu que elas são essencialmente a mesma interação, mas são componentes distintas que têm papéis distintos. A força normal ela tem papel, em geral, de ser um apoio para um objeto sobre uma superfície, e essa força é sempre perpendicular à superfície de contato. Ela só vai ser vertical, que é o caso aqui dessa figura, se a superfície de contato for horizontal, correto? A gente viu lá um exemplo que a força normal não está na vertical porque a superfície de contato não está na horizontal. Dessa forma, a gente vê, inclusive, que a força normal nem sempre é igual e oposta ao peso. Isso é um caso extremamente particular. Tá? Inclusive, é importante observar que a força normal não é uma reação ao peso. Ação e reação são pares que representam a mesma interação. O peso é a interação de um objeto com a Terra, a reação do peso de um objeto está atuando na Terra, uma força atuando na Terra feita pelo objeto. Perfeito? E como que a gente calcula uma força normal? Qual a fórmula da força normal? Não existe fórmula da força normal. A gente determina ela pela condição de movimento de um corpo. Como assim? Ora, a gente usa a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante no corpo vai ser a massa vezes a aceleração dele. A gente analisa o diagrama de corpo livre dele, vê que as forças atuando são a força normal mais outras forças que tiverem lá. Conhecendo como são essas outras forças atuantes, qual a massa do objeto e qual a sua aceleração, é assim que a gente determina qual é a força normal. Já a força de atrito é a componente dessa mesma interação de contato que é paralela à superfície de contato. Tem uma superfície perpendicular, que é normal, e tem a superfície paralela, que é o atrito. E qual é o papel do atrito? É impedir que o objeto deslize sobre a superfície, ou pelo menos atrapalhar o deslize quando ele acontece. Para a gente formular em um pouco mais de detalhe o modelo da força de atrito que a gente construiu, vamos pensar num outro exemplo, um objeto apoiado sobre uma superfície. Então tem a força peso nele, tem a força normal, que está vertical, porque a superfície está horizontal, e se não tem ninguém puxando aqui, qual a força de atrito? Ora, o objeto está em equilíbrio, então a força de atrito vai ser zero. Daí aparece uma força de tensão aqui numa corda puxando esse objeto. Ora, se ele ainda está em repouso, então está em equilíbrio não só na vertical, aqui com normal e peso, mas também na horizontal, com atrito e tensão. Então, o valor do atrito vai ser igual ao valor dessa tensão. Se eu for aumentando a força de tensão, enquanto estiver em equilíbrio, o atrito vai estar igual à força de tensão. Só que se eu for aumentando essa tensão, vai chegar uma hora que o objeto vai andar, vai deslizar sobre a superfície. Daí a gente tem um atrito chamado cinético. Se a gente representar graficamente aqui essas etapas do processo, a etapa 1 é esse ponto aqui. Força de tensão zero, então a força de atrito vai ser zero também. À medida que a tensão aumenta, o atrito aumenta correspondentemente. Então, digamos que aqui é 1 newton, aqui vai ser 1 newton. Se a força de tensão for, digamos, 3 newtons e o objeto ainda está em repouso, consequentemente a força de atrito vai ser 3 newtons. E por aí vai até o objeto começar a deslizar. Aqui a gente tem o limiar imediatamente antes de ele deslizar, na iminência dele deslizar. Aqui é quando o atrito passa de ser estático para ser cinético. Enquanto ele é estático, ele é crescente aqui. Ele acompanha quem está tentando, digamos, fazer o objeto deslizar. Ele não está conseguindo. Só que ele tem um valor máximo. Digamos que assim, a interação ali entre a superfície e o objeto, elas conseguem puxar até um certo ponto. A interação intermolecular ali, ela tem um limite do quanto ela consegue, de fato, manter essa ligação intermolecular ali correspondendo ao objeto parado. Daí a gente tem aqui o atrito estático máximo. Então, essa etapa 1 representa esse ponto no gráfico aqui, 0, 0. Essa etapa 2 representa todo esse intervalo aqui. Essa etapa 3 é a iminência do movimento do objeto. Aí a gente tem o atrito estático máximo. A etapa 4 corresponde ao atrito cinético. Aqui a gente vê essas flutuaçõezinhas. Isso é uma visão mais realista do que um valor constante. Porque o que acontece nesse deslize é que as interações intermoleculares estão se desfazendo e refazendo o tempo inteiro, à medida que o objeto, que a superfície do objeto passa a estar em contato com diferentes pedaços da superfície de contato ali, digamos, de uma mesa que seja. E aqui essa etapa 4 representada graficamente, numa visão um pouco mais realista. E tem uma outra coisa que a gente pode melhorar na nossa perspectiva mais realista, só para a gente saber que ela existe, que é essa transição entre o regime estático, digamos, e o regime cinético, essa iminência do movimento. Essa transição é abrupta, mas tem uma continuidade aqui que a gente pode ver nesse trecho. Se eu quiser formular matematicamente essa história toda, eu tenho o seguinte. No regime estático, a gente tem um atrito estático que tem uma fórmula? Não. A gente sabe que ele vai ser menor ou igual a um certo valor máximo. Ao passo que o atrito cinético
vai ser aproximadamente constante. Agora, lembrando que atrito e normal são essencialmente a mesma interação, será que tem alguma relação entre eles? Bom, vamos pensar no quociente força de atrito dividido por força normal. Vou chamar assim. Bom, será que esse quociente diz alguma coisa, seja para o regime estático, seja para o cinético? Ora, para o estático, o atrito não tem um valor específico. Então, a gente pode pensar, para falar em algum valor, pensar no atrito estático máximo sobre a normal, chamar de N. Ao passo que atrito cinético é aproximadamente constante, então a gente pode falar num valor de atrito cinético dividido pela normal. O que esses quocientes podem dar para a gente? De que será que eles dependem? Ora, a resposta tem que ser experimental. O que acontece é que numa aproximação bem razoável, esses dois quocientes aqui dependem só dos materiais das superfícies. Notem que depende de ambos os materiais, do corpo e da superfície. Isso diz pra gente o seguinte, que pelo menos em uma boa aproximação, na realidade, se a gente pensar, por exemplo, um objeto plástico deslizando ou não sobre uma superfície de madeira. Esses quocientes vão depender só desses dois materiais. Não vão depender, por exemplo, de qual a velocidade do objeto deslizando sobre a mesa, ou da aceleração, ou da área da superfície, e por aí vai. Só depende do plástico e da madeira. Se a gente botar esse objeto de plástico para deslizar sobre outra superfície, mesmo a outra madeira, mais bem lixada ou não, por aí vai, já é outra superfície, outras propriedades do material, e daí esse quociente pode mudar. Em geral, tem tabelas que apresentam o coeficiente de atrito entre plástico e plástico, entre metal e madeira, e por aí vai. É desses quocientes que esses coeficientes de atrito estão falando. Esses quocientes são exatamente o que a gente chama de coeficiente de atrito. E a gente pode formular matematicamente o nosso modelo de atrito, mesmo com as suas idealizações, é uma boa aproximação, e é o que a gente vai aplicar em física 1. Esse modelo é o seguinte, ele diz que o atrito estático, ele assume algum valor, dependendo das condições do objeto, certo? Das outras forças, tem que aplicar a segunda lei de Newton. A gente tem que lembrar que atrito estático não necessariamente significa equilíbrio, certo? Mas esse valor máximo aqui, se a gente pegar o quociente dele como a normal, vai dar um valor que é o coeficiente de atrito. Então, o atrito estático, ele é menor ou igual a um valor máximo, que é o atrito estático máximo, que vai ser normal vezes esse quociente. E esse quociente nada mais é do que o coeficiente de atrito estático. E o atrito cinético, que é aqui, constante, aproximando, ele vai ser o quê? Esse quociente aqui vezes a força normal. E esse quociente é nada mais nada menos do que o que a gente chama de coeficiente de atrito cinético. E a gente tem esse modelinho aqui em geral. A força de atrito depende da força aplicada, onde a força aplicada é essencialmente todo mundo que estiver mexendo ali com o objeto na direção da superfície, na direção paralela à superfície. No caso do vídeo anterior, é a componente inercial do peso. No caso desse exemplo aqui, vai ser essa tensão, e cada caso vai ser um caso. Mas em todo caso, o que vai estar em comum? O atrito estático vai ser igual a μ vezes normal? Não, vai ser no máximo μ vezes normal. Como que a gente calcula ele? Aplicando a segunda lei de Newton. Esse valor máximo aqui, esse sim vai ser μ estático vezes normal. E o atrito cinético vai ser esse valor constante aqui, que vai ser μ cinético vezes a normal. Por que a gente coloca em termos dos coeficientes de atrito? Porque é extremamente útil, porque em geral eles dependem só das superfícies em questão. Então vamos aplicar isso no exercício, esse exercício que fala de um sistema assim, e é um exercício com enunciado muito sucinto, que é esse daqui. Para onde que está a força de atrito? Bom, se a gente pensar aqui, no caso de o M2 está descendo, então o M1 está subindo, então nesse caso o atrito seria cinético, contrário ao movimento do M1 sobre a superfície, então o atrito estaria aqui para baixo. Da mesma forma aqui, se o M2 estiver subindo, então o M1 está descendo a rampa, e o atrito que a rampa faz nele vai estar segurando, vai estar contrário a esse movimento, e vai estar, portanto, direcionada paralela à rampa, apontando para cima. Beleza, a gente consegue responder isso no caso cinético. E no caso estático? Para onde está a força? Sugiro que vocês, nesse ponto, tentem imaginar isso fisicamente acontecendo, esse sistema, e tentem ver qual a intuição de vocês sobre isso. Para daí, quando a gente resolver, a gente contrastar, vocês poderem contrastar o resultado com a intuição. E, em todo caso, boa parte do aprendizado é a gente reconstruir a nossa intuição com base no conhecimento científico. Então, vamos analisar.
A gente tem aqui no cota de sistema, e eu preciso fazer o quê? Diagrama de corpo livre. Para isso, eu vou copiar o desenho e tirar algumas coisas que eu não quero. Eu vou deixar aqui só as direções, direção tangente à superfície e direção vertical. Então aqui a gente tem o nosso corpo 1, aqui a gente tem o nosso corpo 2. Quais são as forças interagindo no 1? A gente tem o peso dele, vertical para baixo, vou chamar de P1. A gente tem a normal nele, aqui perpendicular, vou chamar de N1. A gente tem a tensão, aqui no sentido subindo a rampa, eu vou chamar de força T1. E o atrito, não sei para onde está, vou esperar um pouquinho. No M2, a gente tem força-peso atuando nele. Eu vou chamar de P2 e a tensão atuando nele, eu vou chamar de P2. Não tem atrito aqui no 2, são só essas duas forças, e no 1 falta colocar o atrito. Eu tenho duas opções. Uma, que é o que o Mauro Popelli faz, recomendo que vocês vejam como alternativa ao que eu vou fazer aqui, que é chutar algum sentido. Aqui está o atrito no 1, vou chamar de A1. Aí eu faço a minha análise, e daí eu vou ter o seguinte, a componente A1 positiva vai significar nesse sentido que eu supus, e a componente A1 negativa vai significar nada mais nada menos do que o atrito, na verdade, está no sentido oposto. Bom, componente positivo ou negativo significar sentido de vetor é o que a gente faz quando a gente coloca os versores, certo? Então o que eu vou fazer aqui vai ser especificar os versores tangencial e normal. Ou, se vocês quiserem, x e y. Aqui está o eixo x1, aqui está o eixo y1, e eu vou escolher um eixo aqui para o x2 que vai seguir o movimento positivo no sentido positivo do 1, vai corresponder ao movimento no sentido positivo do 2, e eu vou chamar de x2. Então, para que esses significados aqui sobre a componente correspondam ao vetor força de atrito tá a favor ou contrário ao eixo x1, eu tenho que fazer o quê? Prevendo ele a favor do eixo, de tal modo que um valor positivo ou negativo da componente corresponde, respectivamente, ao vetor força de atrito a favor ou contrário ao eixo que eu estabeleci. Então, eu tenho tudo consistente com o que a gente conhece de vetores. Mais alguma força? Não, né? Bom, agora é hora de escrever a segunda lei de Newton. Nossa nave-mãe. Força resultante no corpo 1 vai ser igual a peso dele, mais a atração nele, mais a normal nele, mais o atrito nele. Essa soma vetorial vai ser igual a massa dele vezes a aceleração dele. Ao passo que força resultante no corpo 2 vai ser o peso dele somado à tração agindo nele, vai ser igual a massa dele vezes a aceleração dele. Essas equações vetoriais eu posso reescrever de acordo com os eixos x1, y1 e x2. Isso que eu vou fazer agora. Começando pelo x2, a gente tem o eixo para baixo, então o peso ponta positivo, m2g, e a tensão negativa, menos T2 é igual a M2A2 em X. Vamos para o X1. Qual é a resultante em X1? A gente tem a tensão aqui para o sentido positivo, então a gente tem T1. O atrito, a gente vai colocar o valor da componente, a gente não sabe se é positivo ou negativo, mas dependente do sinal, vai estar consistente se a gente colocar esse mais aqui, com esse significado sobre as componentes. Quem está negativo? Tem uma componente do peso aqui, certo? Então, vamos lá, vou pôr o sinal negativo, e fazendo essa decomposição aqui, ó, parte perpendicular à superfície e parte paralela à superfície. Onde está o nosso ângulo θ? Se a gente esboçar aqui, ó, a gente vê que aqui a gente tem um ângulo reto, aqui está o θ, aqui é 90 menos θ, então o nosso θ está aqui. Esse vetor aqui é a componente normal, ou a componente, no caso, chamei de y, py, certo? E aqui vai ser o px. Esse px vai estar negativo, como a gente colocou o sinal ali, e vai ter que tamanho? Cateto oposto a θ, portanto vai ser hipotenusa seno θ. Isso tudo aqui é força resultante em x1, na direção x1, portanto vai ser igual a massa do 1 vezes a aceleração dele em x. Agora, direção y, a gente tem quem agindo? A gente tem a normal, positiva, certo? Aqui, N1. Quem mais? Componente do peso.
vai estar contrário ao eixo y e vai ser o cateto adjacente a θ, portanto, m1g cosseno θ. Isso aqui vai ser igual a massa do 1 vezes a aceleração dele em y. É hora da gente especificar as hipóteses com as quais a gente vai trabalhar para a gente poder aplicar as consequências dessas hipóteses. Quais seriam elas? Bom, primeiro, corda sem massa e polia sem massa, a gente tem então que a intensidade da tensão no ponto puxando o objeto 1 vai ser igual à intensidade da tensão no ponto puxando o objeto 2, sendo iguais eu vou chamar simplesmente de T. O que mais? A corda não estica, ou melhor, não se distende, está esticada, só não muda o comprimento dela, nem desliza abruptamente sobre a polia. Ela gira bonitinho e vai andando à medida que os objetos vão andando. Isso implica o quê? Que as acelerações do 1 e do 2 na direção x são iguais. Isso vem do fato de que, nessas condições, sob essa hipótese em particular, a cada centímetro, digamos que o m1 sobe tangencialmente a rampa, ou seja, anda 1 centímetro em x1, o m2 desce 1 centímetro andando positivamente a mesma distância em x2. Esses deslocamentos são sempre iguais, as velocidades também são, e, portanto, as acelerações também. Eu vou chamar de A. Por quê? Porque a nossa hipótese é que na outra componente de aceleração que tem ali, que é a aceleração em y, a aceleração do objeto 1, na direção perpendicular à rampa. A gente vai supor que essa aceleração vai ser zero. Ou seja, a gente tem equilíbrio na direção normal à rampa. Consequentemente, a gente tem A1y igual a 0, 0. O que significa isso? Significa que o m1 não tem aceleração nessa direção aqui, y1. O que poderia violar isso? Bom, poderia violar isso, digamos, se essa rampa aqui tivesse um elevador acelerado. Ou se essa rampa tivesse imóvel, por exemplo, se ela deslizasse sobre uma mesa aqui, embaixo. Isso poderia também fazer com que tivesse uma aceleração em y1. A gente vai supor que esse tipo de coisa não acontece. Se por acaso acontecer, simples, a gente deixa ali a aceleração e tenta entender o que vai determinar essa aceleração que está acontecendo no caso particular que foi em questão. Aplicando então essas hipóteses às equações de movimento, a gente tem o seguinte. Bom, T2 vira T, A2x vira A. T1 vira T, A1x vira A. Aqui fica tudo certo e A1y vira 0, 0 vezes M1 é 0. E eu vou dar a essas equações os nomes de x2', x1' e y', respectivamente. Vamos começar pelo caso cinético, já que esse é o caso que a gente já tem ideia de para onde está o atrito e a gente vai calcular o valor dele agora. Dentro das nossas hipóteses, o caso cinético é quando o objeto 1 está se movendo em relação à rampa. Como a rampa está suposta em repouso, essa hipótese que a gente está fazendo aqui, essa rampa também é um referencial inercial. Então, se ele está acelerado em relação à rampa, ele está acelerado em relação ao referencial inicial, e a gente pode considerar então que o caso cinético é quando a aceleração ali na segunda lei de Newton é diferente de zero. Isso implica que a gente tem essas equações aqui valendo simultaneamente. A gente pode eliminar a tensão aqui somando essas duas primeiras equações e já escrever o valor da normal aqui. Então, a gente tem normal 1 vai ser igual a m1g cosseno θ. E se a gente manipular essas duas equações, a gente vai ter o quê? m2g, somando os lados esquerdos, menos t mais a1, menos m1g seno θ, é igual a m1a mais m2a. Se a gente isolar o atrito, então, a gente vai ter a1 vai ser igual a, vamos lá, m1 multiplicando a mais g seno θ, somado ao m2 multiplicando a menos g. Ou, se a gente preferir colocar em evidência a aceleração e o g, a gente teria também m1 mais m2 vezes a mais m1 seno θ menos m2 vezes g. Vamos lembrar aqui do sistema. Se a aceleração for positiva, supondo que parte do repouso do sistema, então o m1 vai subir, m2 vai descer e o atrito vai estar apontando no sentido negativo. Então a1 vai ser negativo. Esse atrito é cinético. Então ele vai ter módulo
Mi cinético vezes anormal. Que normal? Anormal ali da mesma interação, que é normal no bloco 1. Vai ser dado por isso aqui, a gente não pode esquecer esse sinal negativo, certo? Da mesma forma que, se a aceleração for negativa, o M1 vai estar descendo, supondo que parte do repouso, tá? A gente vai ter, então, a aceleração apontando no sentido positivo, o atrito apontando no sentido positivo e sendo cinético, portanto, vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes N1. O que determina esse coeficiente de atrito cinético? Quais vão ser as superfícies, aqui os materiais das superfícies. Ora, uma vez que a gente tem o atrito cinético, a gente tem sim uma fórmula para ele, que é um modelo muito bem aproximado, e a gente pode, então, aplicar esses valores e determinar a aceleração em função do coeficiente de atrito cinético. Isolando aqui essa parte com aceleração, a gente vai ter o quê? M1 mais M2 vezes a aceleração vai ser o quê? O atrito 1, que é mais ou menos, eu vou colocar aqui, mais ou menos Mi cinético vezes a normal 1, certo? Onde os sinais mais e menos correspondem a esses valores de aceleração, a gente pode ver se fica consistente essa relação entre os sinais. Aqui a gente tem esse termo entre parênteses passando para o outro lado, então vai ser mais G vezes M2 menos M1 seno θ. Agora aqui a gente aplica o valor de N1 que a gente obteve na segunda lei de Newton também, certo? Então a gente vai ter aqui mais ou menos Mi cinético M1 G cosseno θ, certo? Mais G M2 menos M1 seno θ. Logo, a aceleração vai ser quanto? Vamos lá. Vai ser o múltiplo de G, certo? Vai ser G vezes uma fração. Uma fração que vai ser o quê? M2 mais, vou colocar menos aqui, menos M1 seno θ, menos mais, porque eu coloquei seno de evidência, Mi cinético, cosseno de θ. E o denominador a gente tem M1 mais M2. Essa vai ser a aceleração, onde os atritos correspondem ao sentido da aceleração. Se a gente reparar, aqui no numerador a gente tem, de certa forma, o jogo de forças ali que vai determinar se o 1 vai deslizar para cima ou para baixo. Esse M2G aqui, a gente tem o peso do 2, que está puxando o fio, que por sua vez está puxando o 1. Então tem um jogo de forças aqui, desse cara, puxando o M1 para cima, indiretamente, tá? O M2 não está interagindo diretamente com o 1, é importante que vocês tenham clareza disso. A gente tem M1 seno θ, é o peso tangencial aqui do 1. E a gente tem o atrito aqui, menos com menos, atrito para cá, no caso de aceleração ser negativa e está descendo. Agora, no caso de o atrito está negativo, então corresponde a esse sinal laranja, daí é o movimento para cima. E se esse jogo de forças estiver empatado, o que a gente tem? O caso estático. Sobre as hipóteses que a gente fez, em particular de não ter equilíbrio na direção normal à rampa, e mais particular ainda, no caso de a rampa não estar acelerada. Se a rampa não está acelerada, ela é um diferencial inicial. Então, a aceleração do bloco em relação ao diferencial inicial pode ser a aceleração do bloco em relação à rampa. Então, o caso estático, portanto, vai, nesse caso, corresponder ao caso da aceleração C0. Então, a gente tem agora esses lados aqui da equação sendo zero. A gente pode, então, diretamente calcular a normal, de novo, certo? Vai ser ainda mg cosseno θ, e comum aos dois casos, afinal de contas, é aceleração zero na direção normal à rampa. A diferença agora é que, somando essas duas equações, a gente vai eliminar a tensão e vai ter o quê? M2G menos tensão, mais o atrito, menos M1G seno θ igual a 0 mais 0. Portanto, o atrito vai ser dado por M1 seno θ menos M2 com G em evidência. Bom, calculamos o nosso atrito. Agora vamos pensar para onde que ele está, certo? Na 1. Positivo vai acontecer quando esse termo de parênteses for positivo. Então, quando M1 seno θ for maior do que M2, ao passo que o atrito vai ser negativo quando M2 for maior do que M1 seno θ. Olha só, se a gente pensar de novo naquele jogo de forças,
aqui na direção da rampa, a gente tem o M1 está sendo puxado aqui, tangencialmente para baixo, pela componente de tendência do peso, que é justamente M1G seno θ. Então, esse M1 seno θ é proporcional a essa tendência aqui do M1 descer. O M2, ele nesse caso estático, ele vai representar a tendência do M1 subir. Por quê? O M2 está em equilíbrio, então o peso é igual à tensão, o M2 está puxando a corda, que por sua vez puxa o M1. Então, o valor da tensão aqui no M1 vai ser numericamente igual a M2G. Não vai ser a mesma interação, o M2 não está interagindo com o M1 e o peso do M2 é uma força no M2, certo? Mas, pelo fato de estar em equilíbrio, vai ser igual. Então, esse M1, esse jogo aqui no sinal do atrito entre M1 seno θ e M2, não só determina o sinal, isso matematicamente, mas fisicamente, vai determinar qual é a tendência do M1 se mover. Se a gente pensar, se a força para cima ganhasse da força para baixo, o M1 ia subir se não tivesse atrito. Então, o atrito vai estar para baixo. Ora, M2 maior do que M1 seno θ, atrito para baixo, então negativo, certo? Está aqui. Agora, se o atrito tivesse positivo, quando que o atrito é positivo? Quando o M1 seno θ, essa tendência dele descer, estiver ganhando da tendência para ele subir. Então o atrito vai estar segurando ele para não descer, então o atrito vai estar apontando no sentido de subir a rampa, que é o sentido positivo. Daí a gente tem aqui o atrito positivo. Em particular, na iminência da subida, por exemplo, então a gente tem o M1 que está prestes a subir a rampa. Então o atrito vai estar negativo, certo? E vai ser o atrito estático máximo. Na iminência da subida, portanto, a gente tem o atrito A1 vai ser Mi estático vezes N1, isso é normal, certo? Em que sinal? Ora, na iminência da subida, o atrito vai estar para baixo, contrário ao eixo, portanto, sinal de menos aqui. E na iminência da descida, a gente tem o atrito estático máximo no sentido positivo, que é para cima. O que a gente pode tirar disso? Vamos ver. Se a gente retomar as expressões, então, para normal e para o atrito para o caso estático, a gente tem aqui A1, que é M1 seno θ menos M2 vezes G. O atrito vai ser mais ou menos Mi estático vezes a normal, que vai ser M1G cosseno θ. O G cancela. Se a gente manipular M1 para um lado e M2 para o outro, a gente tem, então, o seguinte. M2, eu vou colocar em isolado, então, M2 vai ser igual a M1, em evidência, seno θ positivo, certo? M2 veio para o outro lado, seno θ ficou positivo. E aqui a gente tem menos mais, que eu passei para aquele lado, certo? Eu vou colocar mais menos e associar as cores. Mi estático, cosseno θ. Lembrando das cores aqui, que a gente tem o sinal positivo nessa expressão de baixo, ele vem de onde? Do sinal negativo aqui em cima, então é o laranja, iminência da subida. Ao passo que o sinal de menos aqui, ele vem do sinal de mais ali em cima, que eu passei para o outro lado, corresponde então à iminência da descida. O que a gente tem aqui? A gente tem a relação entre as massas, o ângulo e o coeficiente de atrito estático para a iminência do movimento de subida ou de descida do M1. Em particular, se a gente pensar na massa do 1 como fixa, inclinação da rampa e coeficiente de atrito estático, ou seja, as superfícies ali estão fixas, e a gente variar justamente o M2. Daí a gente tem aqui, com esse sinal de mais, uma massa 2 maior, que faz sentido que corresponde à iminência da subida do M1, correspondendo à iminência da descida do M2. Ao passo que o sinal de menos, que corresponde a um valor menor de M2, entre esses dois valores aí, vai corresponder à iminência do M1 descer, correspondentemente ao M2 subir. Faz sentido, certo? Agora vocês podem checar com o que a intuição de vocês disse, beleza? Se a intuição estava certa, beleza. Se não estava, vamos adquirir então, nos próximos dias e semanas, intimidade com o assunto para reconstruir essa intuição com base no conhecimento buscado, seguindo a palavra de Bilu.